A primeira definição que a gente tem que ter é o que é Data Science. Data Science é um tópico novo, é um tópico que está atraindo bastante interesse do mercado, da parte acadêmica. Já existem vários programas de Data Science que você pode fazer online, no exterior, tem várias universidades investindo em mestrados de Data Science. E eu acho que o importante é a gente definir exatamente o que é Data Science e ter uma visão um pouquinho cética, porque tudo que é muito novo tem muito hype, tem muito interesse das pessoas em vender produtos em cima disso. Como nós estamos no ambiente acadêmico, a gente pode se dar o luxo de definir de maneira crítica o que é Data Science sem tentar justificar de qualquer forma que o que a gente está fazendo seja Data Science. Vamos começar falando sobre o hype. Aí aquela ideia de que existe uma venda de alguma coisa muito importante, que todo mundo tem que fazer isso. A gente vai começar com o hype com uma declaração que apareceu no relatório da McKinsey, dizendo que em 2018, eu estou gravando esse vídeo em 2018, nos Estados Unidos vai precisar de 190 mil cientistas de dados, data scientists, com boa formação, e 1,5 milhão de pessoas que vão atuar como gerentes e analistas capazes de tirar a informação do grande volume de dados que estão sendo coletados. Eu sempre tenho uma vista cética em relação a isso, mas parece interessante. De repente você tem um mercado aberto para 200 mil pessoas nos Estados Unidos. Claro que no Brasil vai ter também alguma oportunidade de alguém trabalhar com isso. Então, e também sem contar o pessoal que tem que ter conhecimento. 1,5 milhão de gerentes e analistas é um bocado de oferta de emprego. Eu complementei isso com um survey feito por uma empresa chamada Glassdoor, onde eles perguntam qual é o salário médio de um data scientist. Então, fizeram um levantamento em todas as indústrias, todos os tamanhos de empresa, todos os anos de experiência, e a média do valor é 120 mil dólares por ano. Como uma comparação rápida, isso é bem mais do que ganha um professor em início de carreira, um professor de universidade. Então, aparentemente, vai existir uma demanda muito grande e um salário muito bem pago. Então, todos nós deveríamos estar aprendendo Data Science. Para tentar ver se Data Science é um conceito novo, se está aparecendo, se está crescendo, eu fiz um experimento baseado em Data Science. Esse gráfico mostra para 6 palavras-chave: Data Science, Data Mining, Big Data, Artificial Intelligence, Neural Networks e Machine Learning. Esses valores eu escolhi porque eles são interessantes e porque eles são relacionados com o que a gente quer fazer. E eu procurei uma base de artigos, de títulos de artigos científicos, quantos artigos aparecem por ano, desde 80, a década de 80 que consegui até 2017, quantos que aparecem por ano com essas palavras no título. Então, um levantamento bem superficial, mas ele mostra para a gente que Neural Networks é uma parte que tem crescido muito. A gente tem cada vez mais artigos sobre Neural Networks. Data Science, que está em grosso aqui, está crescendo um pouquinho. Então, aparentemente, existe um crescimento, desde 2012, no interesse em Data Science. Também tem um crescimento significativo em Big Data, aqui em verde. Certo? Então, aparentemente, fazendo um levantamento dos artigos que existem, que mencionam essas palavras-chave como título, existe um crescimento nessas áreas. Por outro lado, Data Mining, que é uma área que eu tenho interesse, parece que estagnou, não cresceu muito, de 2008 não passou. O que está aparecendo, como diz o pessoal, o que está bombando é Big Data, Machine Learning e Neural Networks. E aí eu fiz um levantamento diferente. Eu consegui um catálogo de livros, só os títulos de livros, e fiz o mesmo levantamento para livros. Livros são interessantes por uma razão. Se existe algum mercado para alguma coisa, vai aparecer um livro que diz essa coisa for dummies. É uma teoria meio malandra da minha parte, mas assim que aparecer um conceito novo, uma ideia nova, alguém vai fazer um livro for dummies. Mas eu estou extrapolando aqui, pegando qualquer tipo de livro que contenha, de novo, esses 6 termos no título. Não estou vendo o resumo nem nada, é simplesmente o título. E aí eu vejo um fenômeno diferente. Ruído. Para mim, tudo isso aqui é ruído. Tem algum crescimento em Machine Learning, tem algum crescimento em Big Data e tem um crescimento razoável em Data Science. Qual é a minha interpretação baseada nesses dados bastante falhos? A academia, voltei um slide, está crescendo devagarinho, está começando a aparecer alguma coisa sobre Data Science. A minha interpretação é que para a academia, Data Science não é um conceito tão novo, tão empolgante assim. Mas para o pessoal que vende livro, para alguém pegar esse livro e virar um Data Science, sim, é um mercado novo, é um mercado empolgante. Então existe algum hype. Eu não estou sendo ainda crítico a favor ou contra, dizendo se esse hype é bom ou ruim. Mas existe um hype de formar pessoas em Data Science, não necessariamente em pessoas usando Data Science na parte científica acadêmica. Claro, é a minha opinião, posso estar errado. Vamos fazer uma definição, vamos começar a trabalhar nas definições então. O que é dado? Existem uma variedade muito grande de definições sobre o que é dado. Mas vamos simplificar para a gente, nós somos acadêmicos.
e dizendo que dado é qualquer coisa registrada com algum objetivo que deve ser depois usada para análise. Então não adianta a gente coletar os dados e jogar eles fora. A gente assume que se existe um mecanismo e vale a pena um esforço de coletar dados, a gente deve fazer alguma análise e tirar alguma conclusão dele. Então é um princípio básico, uma definição bastante genérica. E aí a gente passa para as definições de data scientist. Uma definição do Josh Willis, que é bem sensata para mim, é uma pessoa que é melhor em estatística do que qualquer engenheiro de software e melhor do que engenheiro de software do que qualquer estatístico. É uma definição clara para mim, mas a gente vai ver que ela pode ser um pouquinho melhorada para ficar mais clara ainda. E tem uma piada que tinha no Twitter há um tempo atrás, que é o que é um data scientist? É um analista que mora na Califórnia, porque na Califórnia tudo tem que ser diferente, com um título diferente. Então são duas definições, uma um pouco próxima de onde a gente quer chegar e uma mais humorosa. Bom, e o que é data science? Data science, a gente não definiu ainda, eu estou enrolando vocês, é sobre dados. A gente vai trabalhar com dados, mas não é sobre coleção de dados, gerenciamento de dados. Isso já existe há muito tempo. Envolve hardware, envolve técnicas de bancos de dados. Não, data science não é sobre isso, é sobre dados. Mas ela envolve muito aplicações baseadas em dados. Essas aplicações são incrivelmente comuns. Eu vou dar dois exemplos rápidos aqui. Mas voltando, colecionar dados, armazenar dados, publicar dados, só isso não é data science. O que a gente quer é agregar valor aos dados e permitir novas maneiras de usar eles. Um exemplo bem simples pode ser, por exemplo, qualquer vendedor, qualquer empresa que venda produtos na internet. Porque eles vão ter não só a capacidade de vender o dado, de vender, descobrir um produto, então vão ter banco de dados sobre o produto, sobre clientes, vão fazer cruzamento disso, vão verificar compras, vão fazer todo o gerenciamento do processo de compra vai ser transformado em dados e usado pela empresa. Mas se ela agrega alguma informação a esse dado, ela está chegando próximo do que a gente quer chamar de data science. Por exemplo, uma empresa que verifique com outras fontes qual é o tipo de consumo, o tipo de produto que um consumidor tem potencial de comprar. Se ela faz um levantamento nisso, começa a cruzar e verificar com os dados da realidade, ela está chegando próximo de um projeto de data science, de uma aplicação de data science. Um outro exemplo que tem que ele é bem interessante, ele é bem mais antigo, é um banco de dados chamado CDDB. O CDDB não tenho nenhum CD para mostrar aqui, mas todo mundo lembra o que é um CD de música. Quem não lembra, francamente, procura aí na internet que vocês vão achar. Daqui a pouco vai ser difícil, mas ainda é fácil. O CD de música ele tem um identificador único. Cada um deles tem um identificador digital que diz exatamente o que é aquele CD. Muito bem, você comprou um CD, ele tem um encarte em papel que mostra quais são as músicas, quais são as pessoas que tocaram no CD, qualquer informação que tenha. E alguém teve a ideia de começar a digitalizar isso. Para cada identificador único você tinha as músicas e permitiu que outras pessoas colaborassem com isso. Com isso foram criados softwares que na hora que você tirava, transformava o CD em MP3, não só ele pegava a parte digital da música, os dados em si, como ele associava isso com outros dados que vinham do banco de dados. Então ele podia, por exemplo, dizer qual era o nome da trilha da música, e não só dizendo, essa é a primeira trilha do meu CD. Então ele colocava o título da música, colocava o artista, colocava vários metadados que estavam no CDDB. Mas a parte divertida é que o CDDB também permitia que as pessoas colocassem dados lá, as pessoas contribuíssem com o banco de dados. Então ele foi crescendo e ficando cada vez mais útil. O CDDB é um exemplo de produto de dados que foi feito na mão por várias pessoas que foram colaborando. Evidentemente, hoje a gente tem maneiras mais práticas, temos exemplos muito, muito variados, mas esse é um dos primeiros exemplos que acho que vale a pena mencionar. Então, Data Science é sobre dados, mas não é só sobre coleção e gerenciamento. Ela permite a criação de um produto de dados, que é um conjunto de dados que te permite fazer alguma coisa com ele. Data Science requer programação. Sinto muito o pessoal que não gosta. Programação abre caminhos muito interessantes, mas Data Science não é sobre programação. Não é sobre programação, não é sobre engenharia de software. Não vale a pena a gente pular na última tendência da última linguagem e aprender aquilo porque ela é mais eficiente. Talvez a gente na área acadêmica tenha que ser um pouco mais moderado em relação a isso. A palavra-chave Data Science é data. Não é data, me desculpem, é science. Então a gente não pode se focar muito nas ferramentas tecnológicas e pensar um pouco mais na aplicação. Quando a gente fala de programar, quer dizer que nós vamos ter que eventualmente enfrentar código em várias linguagens, nós vamos mostrar algumas que podem ser usadas para isso. Mas é muito mais importante a gente pensar em programação como uma maneira da gente realizar alguma coisa. Não vale a pena a gente ficar pensando em fazer enormes arcabouços e muita programação para pouco resultado. Eventualmente o que a gente vai fazer é aplicar a tecnologia já existente,
código simples que usa ferramentas já existentes, usa bibliotecas já existentes para tirar a informação dos dados. Então não é sobre programar um ambiente de Data Science, é sobre usar um ambiente de Data Science com um pouquinho de programação. Bom, Data Science também tem a ver com estatística. Não é estatística tradicional, são métodos. A gente pode usar os métodos tradicionais, mas a gente pode agregar novos. E quando eu falo estatística, não é só estatística aquela bem tradicional. Nós vamos falar sobre visualização, Data Science, projetos de Data Science também podem usar Machine Learning, inteligência artificial, estatística tradicional. Mas a ideia é que a gente vai usar tudo o que existir que seja relacionado com estatística, visualização, análise, a gente vai poder usar num projeto de Data Science sem nos preocupar muito com a formalização da estatística. Nós vamos aprender a fazer prototipagem hacking. Hacking eu vou definir melhor nessa aula. E nós vamos ver que algumas aplicações tradicionais que fazem estatística básica, que são aplicações point and click, planilhas e software já prontos, elas podem não ser o suficiente. Eventualmente a gente vai, pela natureza do dado problema, ter que programar alguma coisa. Por que Data Science também não é exatamente estatística? Requer estatística, não é exatamente estatística. Não adianta você só conhecer estatística. Eventualmente o seu dado vai estar num banco de dados, ou ele vai estar na internet, ou a gente vai precisar pegar parte do banco de dados na internet e misturar com outro banco de dados. Nós vamos precisar mexer com a estrutura como o dado vem. Ele não vai vir num arquivo bonitinho, formatado, que você vai abrir na sua aplicação estatística. Então, a pessoa que vai praticar Data Science, ela tem que conhecer não só a estatística, mas a capacidade de, através de programação, combinar dado, mexer nos dados, alterar os dados e implementar as ferramentas de análise. E, finalmente, a Data Science, nós temos que aprender a apreciar as condições do mundo real. Nós não vamos estar trabalhando, de preferência, com coisas hipotéticas. Nós vamos estar trabalhando com dados que vieram do mundo real e a gente tem que usar estatística, um pouquinho de programação se for necessário, e o conhecimento em computação em geral para tirar informações deles. Bom, Data Science é tudo isso e muito mais. Tem esse diagrama aí que o pessoal chama do diagrama de Venn de Data Science, que ele é bem interessante para a gente. Eu vou perder um pouquinho mais de tempo passando os pontos para ele. Eu acho que, para minha opinião, isso define bem o que é Data Science. Você tem que ter os hacking skills. Não é hacker de invadir sistemas, é de ser capaz de criar código rápido que resolva um problema para você. Então você tem os hacking skills aqui. Você tem que ter um conhecimento básico de matemática e estatística. A gente não pode simplesmente programar e esperar que saia um resultado. Nós temos que ter a capacidade de apreciar um pouquinho os nossos dados, o que está acontecendo com eles. Se você tem esses dois skills juntos, você pode aplicar bem Machine Learning, ela está na interseção. Agora, um projeto de Data Science é um projeto aplicado. Ele tem que ter um conteúdo associado a um problema do mundo real. Nós temos que saber do que a gente está falando. Nós temos que entender o que os nossos dados são, o que eles representam no mundo, para poder aplicar conhecimento de estatística e a codificação que a gente precisa para realizar um projetinho de Data Science. Se você tem o conhecimento da sua área e conhecimento de matemática e estatística, é a sua pesquisa tradicional, é o que a gente costuma fazer de maneira bem, não vou dizer engessada, mas de maneira bem metódica, mas não muito flexível. Então você conhece matemática e estatística, você conhece o seu problema, você consegue a pesquisa tradicional. Você conhece hacking o suficiente para desenvolver código, você conhece o problema, aqui o pessoal falou que você está no danger zone. Você tem que ter o conhecimento dessas três áreas para realmente fazer Data Science, para dizer que o que você está fazendo é Data Science. Você pegar o seu conhecimento e começar a hackear sem ter um conhecimento do que seus dados podem descrever, de que modelos eles contêm, é um pouco perigoso. Mas mais interessante para a gente, essa é a figura que a gente vai explorar bastante nessa disciplina. Data Science é um processo. Não é uma ferramenta que a gente vai dizer Data Science com um botão e você clica nele e a mágica acontece. Data Science é um processo onde a gente começa no mundo real. O mundo real vai dar dados para você, através de simulações, dados coletados. O que quer que seja que você vai medir, ela é um fenômeno do mundo real. Você vai coletar esses dados da forma mais crua possível, do jeito que você conseguir, do jeito que o mundo te fornecer eles. Você vai ter que processar esses dados de alguma forma, armazenar eles num banco ou baixar eles no seu computador. Nós vamos dizer que isso aqui é um bocado genérico. Você vai ter que limpar esses dados, porque eventualmente vai vir muita informação que você não quer ou informação que você precisa combinado de outra forma. Na hora que você tem um conjunto razoável de dados limpos ou dados tidy, que a gente fala tidy data, você pode partir para análise exploratória de dados e vai acontecer com alguma frequência de você, explorando os dados, descobrir o que você não tem, o que você precisa. Volta para coletar os dados do mundo real. Eventualmente, a gente vai descobrir algumas coisas interessantes com a análise exploratória de dados, com a parte básica de estatística e visualização, e aí a gente pode, se necessário, pular direto aqui também, a gente pode, se necessário, chamar
a turma pesada, chamar algoritmos de machine learning, algoritmos de redes neurais, técnicas estatísticas, data mining, modelos estatísticos. Tem uma quantidade enorme de coisas que a gente pode fazer na hora que a gente descobre que existe algum padrão nos nossos dados que pode ser explorado. A partir daí, a gente pode fazer mais de uma coisa. Não é necessário, por exemplo, que pare aqui. Eventualmente, nosso algoritmo pode chegar à conclusão que vale a pena coletar tudo de novo. Mas, em princípio, se você tem, através da análise exploratória de dados, você tem um modelo, esse modelo fica comprovado através das técnicas mais avançadas, você pode mostrar os seus resultados. Você pode comunicar o que você descobriu sobre os seus dados, pode criar visualizações, fazer relatórios e tomar decisões. Tomar decisões, esse gráfico é bem interessante. Esse gráfico é de um livro interessantíssimo chamado Doing Data Science, da Raquel Schultz e da Cat O'Neill. Uma das coisas que eu gosto é esse diagrama, e uma das coisas que eu gosto desse diagrama é que a parte de fazer decisões está fora do processo, está um pouquinho fora do processo. Isso é muito conveniente para a gente pode chegar a resultado, mas quem tem que tomar a decisão é uma pessoa que mais responsável do que nós, vamos dizer assim. Se fosse no mundo comercial, seria uma pessoa que tomaria uma decisão sobre aumentar ou diminuir um preço, vender ou não um produto, coisas que saem um pouquinho do processo Data Science. Mas aí voltando, assim como tenho a capacidade de gerar modelos com machine learning e algoritmos, a partir disso eu posso criar um produto de dados. Um produto de dados é aonde a gente quer chegar aqui. A gente quer processar, entender e criar um produto que descreve melhor o nosso mundo real. A ideia do produto de dados é, imagina que você teve todo esse trabalho aqui durante 45 horas aula na disciplina ou durante anos no processo de data mining e no final você chega a um produto de dados que te descreve o que você gostaria de ter no começo. A ideia é que criando o produto de dados, não só um relatório, um paper, um gráfico, uma tabela, mas criando um produto de dados, uma outra pessoa pode continuar o seu trabalho lá para frente. Então isso é importantíssimo para a parte de pesquisa reprodutiva e para a parte de pesquisa em geral. Em alguns slides, eu vou ser franco, eu coloquei eles mais para mostrar que existem visões diferentes, eu não vou passar com muito detalhe. Existe um outro livro de Introduction in Data Science, que também é um livro interessante, que ele descreve Data Science como um processo, mas um pouco mais elaborado, sobre os passos todinho que vocês estão vendo no próximo slide. Eu prefiro que a gente use essa visão do processo Data Science.